salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Que assim seja. Podem sentar um pouquinho? Acredito que todos nós, em algum momento da vida, nós brigamos com Deus por conta das tribulações que nós enfrentamos. Ou não? Ou será que só eu que faço isso de vez em quando? Vocês, povo que acompanha em casa, nunca fizeram isso. Nunca brigaram com Deus por se considerar estar passando por muitas tribulações? Certamente todos nós já fizemos isso alguma vez na vida, né? Se não fizermos ainda, vamos fazer. Mas por que faço essa pergunta e introduzo a minha reflexão a partir disso? Nós estamos acompanhando a história de Abraão. Desde quando Deus chamou ele lá de Ur, dos caldeus, o enviou para ir para uma terra desconhecida. Deixou para trás a sua segurança, deixou para trás a sua instabilidade, deixou para trás a sua terra, os seus costumes e uma série de outras coisas, em nome de uma promessa. Promessa de que ele seria pai de uma multidão de filhos. Pai de uma enorme nação. E dificuldades no caminho, dificuldade de realização. Sara mandou ele mandar Ismael e Agar embora, texto de ontem. Ele mandou. E de repente, quase que do nada, Deus pede que ele oferecesse o filho que é fruto da promessa, ou oferecesse, não é oferecer como se faz hoje, né? Oferece a Deus o filho, consagra o filho para que o filho possa viver todos os mandamentos de Deus, etc. Não, oferecer em sacrifício. O sacrifício do antigo Israel era assim, tinha o altar, uma espécie de pedra, em cima do altar se colocava lenha, em cima da lenha se colocava um carneiro e colocava fogo naquela lenha, e o fogo consumia a lenha e o carneiro. Era este o sacrifício que o povo de Israel fazia. O que Deus pediu para Abraão fazer com Isaac é exatamente isso. O que tem de extraordinário nisso? Isaac é filho da promessa. Deus prometeu que daria, e que por Isaac, Abraão seria pai de uma numerosa nação. Tentemos nos colocar no lugar de Abraão. Se fosse isso conosco, Deus fez a promessa de que daria um filho, de repente Deus pede de volta o filho para ser sacrificado. Será que nós teríamos essa coragem que teve Abraão? De preparar tudo para fazer o sacrifício do menino? Ou será que a gente ia dar 1001 desculpa para não chegar a esse ponto? Qual será que seria a reação de cada um de nós diante desse episódio? Que parece, olhando friamente, sem fé, uma realidade maluca, desumana. Onde já se viu, primeira pergunta que a gente faz, testar a fé para testar a fidelidade de Abraão? Claro que sim, precisava de tudo isso, não só para testar a fidelidade, para testar a fé de Abraão, como também para testar a fé e a fidelidade de tantos outros que viriam depois. Só que Deus não permitiu que Isaac fosse sacrificado, como Deus mesmo havia pedido. Deus interveio.
Aí o texto descreve, né? Quando estava tudo pronto, um detalhe, quando eles estavam seguindo para o local do sacrifício, o menino faz uma pergunta para o pai, que é uma pergunta desafiadora para o pai responder. Porque o menino viu a lenha, o altar do sacrifício, e o menino não viu o cordeiro que ia ser oferecido em sacrifício. O cordeiro é você. Como ele vai falar isso para o menino? Como ele vai responder à pergunta do menino? Ele responde: Deus providenciará, meu filho, o cordeiro para o sacrifício. É o que ele diz. Mas no coração, ele está chagado, ferido, machucado. Ele está no coração ferido pelo próprio Deus. É o próprio Deus quem provocou no coração de Abraão esta ferida. E não é uma ferida que vai cicatrizar com alguns ungüentos ou com algum remédio que vai ser passado. Não. A dor que Abraão sente é mais ou menos dessa maneira descrita. Deus me deu um filho, é fruto da promessa, depois de velho, e agora Deus me pede de volta esse filho. E em nome desta fidelidade a Deus, ele obedece. Quando está tudo pronto, estendeu a mão, empunhando uma faca para sacrificar o filho, e eis que o anjo do Senhor gritou do céu, dizendo: Abraão, Abraão. Ele respondeu: aqui estou. E o anjo lhe disse: não estenda a mão contra o teu filho, não lhe faças nenhum mal. Agora sei que temes a Deus, pois não me recusastes o teu único filho. Olhando para isso, o que é que Deus nos pede neste dia? O que nós precisamos oferecer a Deus, que seria quase que um sacrifício de oferecer um filho? O que é que Deus nos pede? O que é que Deus te pede? Para que você demonstre a sua fidelidade, o seu amor, a sua fé para com Deus. Se Deus te pede coisas grandes, não temas. Não temas. Se Deus te pede coisas pequenas, também não temas. Se coloque nas mãos de Deus, confie. Porque se Deus pede pouca coisa, é porque Ele tem reservado, como resposta desta entrega, algo especial para cada um de nós. E se Ele pede muita coisa de nós, é porque Ele tem muito a nos oferecer. E se nós oferecemos a Deus o que Ele pede, e oferecemos com generosidade, com confiança, nós com certeza, não é a lei da retribuição, não é porque se oferecemos, Deus vai nos devolver. Não, Deus vai nos devolver porque Ele é Pai e porque Ele nos ama. E vai nos devolver talvez não do jeito que a gente espere, não do jeito talvez que a gente queira, mas Ele vai devolver no tempo dEle e do jeito dEle. Porque o sacrifício de Isaac, ou melhor, o sacrifício que Deus não permitiu que Abraão fizesse de Isaac, Ele fez e Ele permitiu que se fizesse com o filho dele. Porque o filho dele foi entregue em sacrifício e continua sendo entregue em sacrifício no altar da Eucaristia. Então Ele deu muito mais do que aquilo que Ele não permitiu que Abraão oferecesse. Ele ofereceu o seu próprio filho para salvar. Então, se Deus nos pede alguma coisa, se nós precisamos entregar a Deus alguma coisa, e essa entrega nos vai causar dor, ou esta entrega vai provocar ferida,
dentro do nosso coração, é preciso que a gente não tenha medo, mesmo assim, que a gente entregue e coloquemos tudo com confiança nas mãos de Deus. Porque se Ele está pedindo, é porque alguma coisa Ele tem, com toda certeza, para oferecer. A gente precisa de ter fé para entender o que Ele quer, o que Ele espera de cada um de nós. Mas a nossa resposta não pode ser menos generosa do que a resposta de Abraão. Não pode ser menos generosa. Nós precisamos entregar, seja o que for. Abraão entregou o seu próprio filho. Talvez de nós, Deus não peça a entrega de um filho ou o sacrifício de um filho. Mas talvez Deus peça coisas para nós que também nós precisamos ter esse despojamento, como teve Abraão, para a gente ter coragem de colocar nas mãos de Deus e dizer: Deus, faça o que quiseres. Está nas tuas mãos. Faça o que quiseres. A gente precisa desta confiança e a gente precisa dessa fé para poder fazer aquilo que Deus espera de nós. Uma pequena observação sobre o Evangelho. O texto do Evangelho nos conta a cura de um paralítico. O Evangelho de Mateus não é tão detalhista, mas o Evangelho de Marcos, esta cena é impressionante, porque Marcos conta que eram 4 amigos que colocaram este paralítico diante de Jesus numa maca, abrindo lá no telhado, um buraco no telhado, amarraram 4 cordas e desceram, né, o paralítico diante de Jesus. Mateus ele só diz que era um paralítico e que Jesus, vendo a fé que eles tinham, curou o paralítico. E aqui eu fico pensando, né, a experiência de fé que fez esse paralítico é uma coisa incrível, porque Jesus curou o paralítico não pela fé do paralítico, mas pela fé daqueles que levaram o paralítico até ele. Eu sempre fico pensando, será que eu teria 4 amigos corajosos o suficiente como esses amigos aqui desse paralítico para me levar, se caso precisasse, diante de Jesus? E eu também pergunto, será que eu sou amigo de alguém que tenha coragem de levar este alguém até Jesus para que Jesus realize por este alguém aquilo que Jesus deseja realizar? Mas são 2 realidades que a gente precisa se colocar. Então, a gente precisa ter 4 amigos corajosos, suficiente para nos levar até Jesus, e a gente precisa fazer parte de 4 amigos corajosos para levar alguém até Jesus. Para isso, a gente precisa, antes, né, fazer uma experiência de fé e uma experiência de encontro com Jesus. Se fazemos uma experiência de fé, se em algum momento da vida o Senhor nos encontrou e fez alguma coisa por nós, é certo que nós teremos coragem de levar também outras pessoas a fazerem com Jesus uma experiência. E também podemos dizer que é certo que a gente também vai ter, né, 4 amigos corajosos a ponto de nos levar até Jesus e fazer também com que a gente faça esta experiência de fé que fez este paralítico. Pega a tua cama e vai para a tua casa. Os fariseus, os judeus, os mestres da lei ficaram escandalizados. E aí Jesus pergunta para eles, o que é mais fácil dizer? Teus pecados estão perdoados ou levanta-te e anda? Aí Jesus faz 2 coisas. Para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, diz ao paralítico, pega a tua cama e vai para a tua casa. Perdoou o pecado e recuperou a saúde. E ele voltou a andar, mostrando que ele é Deus. E o que nós precisamos acreditar
é também isso. Nós precisamos acreditar que Ele é Deus. E Ele sendo Deus, Ele pode fazer por nós aquilo que nenhum homem, nenhum ser humano na face da terra pode fazer. Somente Ele, porque Ele é Deus. E isto é também um desafio de fé. Isso também é um desafio de fé. Então, confiantemente fixemos-nos a Jesus. Nos aproximemos dele e deixemos com confiança que ele realize por nós aquilo que nós precisamos. Não é o que queremos e nem o que merecemos, mas o que precisamos. Porque ele sabe, é somente ele e mais ninguém, das reais necessidades do nosso coração. E somente com fé na pessoa e na obra de Jesus é que nós poderemos receber o que Ele tem reservado para cada um de nós. Que a gente possa fazer esta experiência de receber de Jesus aquilo que Ele tem para nós, para renovar a nossa fé, fortalecer cada vez mais a nossa esperança. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, a cena do Evangelho revela-nos que Jesus